Sim. María del sí, enséñame a vivir mi sí. María del sí, enséñame a vivir mi sí. Estaba un día María del sí sobre la faz de la tierra y vino un ángel del Señor y trajo a vivir con nosotros a Dios. María del sí, enséñame a vivir mi sí. María del sí, enséñame a vivir mi sí. Un día también yo di mi sí, música cambió mi vida, porque dar un sí es igual que morir, para que Dios pueda vivir. María del sí, enséñame a vivir mi sí. María del sí, enséñame a vivir mi sí. Enséñame a ser fiel como tú, viviendo mi sí cada día, viviendo así, oh mi Señor, la misma humildad de María. María del sí, enséñame a vivir mi sí. María del sí, enséñame a vivir mi sí. Ave Maria Puríssima. Olá a todos os que vão escutar esse testemunho. Sou a irmã Farla Bianca, sou brasileira, estou aqui na Argentina vai fazer 7 anos e sou juniora, já, se Deus quiser, o ano que vem vou emitir os votos perpétuos. Sou da família das filhas da Imaculada Conceição de Buenos Aires e as irmãs que estão aí em Lavras me pediram para compartilhar um pouco o testemunho vocacional. Bem, falar de minha experiência vocacional é como, digamos assim, não é digamos que algo uau, senão que foi um processo que demorou bastante, como 6 anos. E graças a Deus deu céu vitorioso, porque acabei decidindo. Para falar de meu discernimento vocacional também tenho que falar de minha família. Minha família somos 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, e na verdade que o testemunho maior foi dos meus pais, né? Que sempre testemunhavam assim de vida dominical, de ir à missa, de rezar o texto junto. Sempre tinha essa presença muito perto da gente. Igualmente nós outros, os 5, éramos terríveis. Assim que eu creio que se não for as orações dos meus pais, seríamos qualquer coisa, porque éramos terríveis, sim. E tem uma irmã mais grande que eu, que quando éramos pequenos todos diziam que ela ia ser freira, e eu não. E hoje em dia, minha irmã, eu espero todavia que ela entre, mas ela já disse que não tem vocação, e acabei entrando eu. Assim que nada, que vou compartilhar essa experiência de que senti o chamado de Deus. Creio que desde muito pequena, não sei dizer bem qual foi, essa foi a experiência que senti que Deus me chamava, senão que foi esse processo de sentir que já me sentia atraída para isso,
mas que nunca tinha uma certeza, até porque em Lavras não tinha nenhuma irmã, nenhuma congregação religiosa. E eu comecei a fazer parte de um grupo de oração da Renovação Carismática em Lavras. E isso me ajudou muito, primeiro a separar das coisas do mundo, porque isso sim, deu muito claro que foi muito radical tudo. Quando tinha mais ou menos 12 anos, senti que Deus entrou em minha vida, já comecei a sair de todas aquelas coisas de não escutar todo tipo de música, não assistir qualquer coisa. E creio que isso foi mudando, porque a mim me encantava assistir Vida de Santos e um montão de coisa. Nada, depois de tudo isso, as irmãs chegaram em Lavras, as conheci e as irmãs sempre chamavam quando ia dar comunhão aos enfermos, quando ia fazer alguma missão nos sítios. E eu, junto com outras companheiras, íamos sempre. Quando tinha mais ou menos 15 anos, tinha certeza que queria ser, mas ainda era muito pequena, não podia entrar. E obviamente me foi passando um montão de coisas na vida. Fui estudar fora, fui a viver em Fortaleza, terminar o ensino médio aí, começar toda a faculdade. Mas quando eu fui de Lavras, dizia isso: quando eu terminei, vou voltar e vou entrar. Obviamente isso não passou. Comecei a trabalhar, comecei a conhecer muitos amigos, sempre com uma vida de oração, não? Muitos santos tiveram um papel muito importante em minha vida, especialmente Santa Teresinha, e me encantavam as canções religiosas. Isso sim me ajudou muitíssimo a ter essa intimidade com Deus. Depois quando eu já tinha os 18 anos, 19 anos, 20 anos, já as irmãs já tinham desistido que eu ia voltar. E eu já tinha desistido de minha vocação, incluso rezava para perder a vocação e já fazia todos os planos pensando em formar família, em terminar a faculdade. Até que um bom dia o Senhor me deu uma grande volta na vida, não? Quando descobrimos que minha mãe estava enferma, se enfermou, descobrimos que tinha leucemia. Eu fui uma das filhas que teve aí mais presente, mais perto, não? E todo o processo de enfermidade para mim foi um processo também de dizer de que vale a vida, de que vale ter tudo, porque realmente estava trabalhando e estava conseguindo tudo o que queria, se não tinha essa certeza do amor de Deus na minha vida. Com a enfermidade de minha mãe foi um processo para mim. Eu voltei a me plantear, a me perguntar o porquê da minha vida, para que estava no mundo, se realmente era isso que eu queria, e pedi para fazer uma experiência com as irmãs. E uma semana, quando terminei essa experiência, é isso. E foi esse momento que Deus me deu a graça de dizer: é isso que eu quero, me vou. E fui a Fortaleza, saí da faculdade, cancelar, saí do trabalho, todas as coisas, e nesse meio, mientras fazia tudo isso, minha mãe faleceu. E o mais impressionante foi a fortaleza que Deus me deu para viver essa etapa com uma grande alegria, não simplesmente a dor de perder, senão de ver com outra mirada, que não era a morte o final, senão que era um começo. E que minha vocação também fazia parte do que ela sempre, de certa maneira, sabia e nunca me disse nada. E na verdade que nada. 3 meses depois da morte de minha mãe, eu entrei na congregação e já vai fazer 8 anos que estou aqui, e na verdade que cada dia é descobrindo um pouquinho mais como ser uma filha da Imaculada, cada dia descobrindo um pouquinho mais como Deus ha pensado nos planos para mim e descobrindo sua providência, seu amor, sua misericórdia. E na verdade que digo para qualquer jovem, vale muito a pena deixar tudo, porque Ele cumpre sua promessa. Ele que deixa pai, mãe, irmãos, casa por mim, né? Eu vou dar 100 vezes mais, ainda que seja com persecução.
E olhando ainda mais nesse tempo de coronavírus, que mais fica para mim é a certeza de que Deus é quem está no comando de tudo isso. Assim que a todos os jovens que podem assistir isso, minha experiência, que foi assim express, compartilhada com vocês, é essa. Que Deus chama e tem uma missão. Descobrir a tua. A minha, e estou descobrindo cada dia mais, porque não termina com o sim. O sim é só um começo de tudo que está vindo por diante. Assim que nada, que Deus te bendiga e Maria Santíssima te guarde. Obrigada. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Olá, queridos jovens, eu sou a irmã Vanusa da Congregação das Filhas da Imaculada Conceição. Temos como fundadora a nossa venerável Madre Eufrásia. O nosso carisma tem como espiritualidade ser outra Maria portadora de Cristo. Temos também na nossa congregação a Beata Madre Pierina, onde aqui se encontra a sua relíquia. E fui convidada a partilhar um pouco com vocês sobre a vida consagrada religiosa. Onde a vida consagrada é esse sinal de Deus na humanidade, é um dom de Deus, é um dom precioso em que Deus chama as pessoas a se consagrarem a Ele de uma forma mais radical, de uma consagração mais profunda, onde renunciamos todo o nosso ser, toda a nossa vontade, toda a nossa vaidade, tudo aquilo que temos e que somos, nós renunciamos em nome de Jesus e para nos tornarmos um outro Cristo no meio da humanidade, ter esse jeito de Jesus. Nos consagramos também por meio dos votos de castidade, pobreza e obediência, onde vivemos uma vida casta, nos consagrando a Deus, nos dedicando inteiramente a Ele, nos entregando inteiramente a Ele como nosso único esposo, nosso único Senhor. Da mesma forma como uma vida pobre, onde nos colocamos o nosso sentido, a nossa fortaleza no próprio Cristo. Ele que também viveu pobre. Então vivemos desta pobreza também como Cristo viveu. E a obediência, então, onde obedecemos aos nossos superiores, ao pároco, onde obedecemos aos bispos, onde obedecemos ao nosso Papa, a toda a nossa igreja. Então, aí onde está a beleza e o sentido da vida religiosa consagrada. É se despojar de si para se dedicar inteiramente ao reino de Deus, nos consagrando a Ele, fazendo assim a sua vontade na nossa vida. E vocês sintam-se convidados, jovens, neste mês vocacional, a se questionarem, a se perguntarem pelas suas vocações. O que Deus tem preparado para mim? Que vocação Deus tem? Você tem desejo? Você tem vontade de se consagrar, de servir mais profundamente a Cristo? De ter esse jeito de Jesus? De ser esse jeito de Jesus na humanidade? De levar em si, na sua vida, nos seus atos, na sua maneira, o jeito de ser de Jesus? Vivendo pobre, casto e obediente? Se questione, se pergunte e deve sim, responda a Cristo. Um dia que Ele lhe chamar, que Ele tocar no seu coração, na sua vocação, que tenha a coragem também de responder esse sim a Ele. Com alegria também aqui, eu convido cada um de vocês a rezar por nós, filhos da Imaculada Conceição, em que no dia 2 de agosto vamos celebrar o nosso dia da nossa fundadora e também vamos completar 14 anos da presença mariana aqui em Lavras, na nossa querida paróquia. Então sinta-se convidados a festejar conosco esse dia importante. E nesse dia, reze e medite cada vez mais na sua vocação, na sua entrega, na radicalidade ao serviço de Cristo. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito.
ensina-me a ser tão bom. Para os que não me conhecem, sou a irmã Aparecida, da Congregação das Filhas da Imaculada Conceição, e quero partilhar com vocês hoje a alegria do dom do chamado de Deus na minha vida. Vocação é um chamado de Deus a consagrar totalmente a nossa vida a Ele e ao serviço dos nossos irmãos. Em 2006, conheci as irmãs em uma das comunidades da paróquia de São Vicente Ferrer e senti muito forte este chamado de Deus na minha vida. Comecei a participar dos encontros vocacionais e a realizar o projeto de felicidade que Deus tinha pensado para a minha vida como filha da Imaculada Conceição, atraída por o grande chamado do nosso carisma, ser outra pequena Maria para o mundo de hoje, levando a alegria da vida religiosa aos nossos irmãos e irmãs através de nossas diferentes obras de apostolado. Já se passaram 13 anos desde aquele dia e hoje, desde terras muito distantes, desde México, e sobre a proteção de Nossa Senhora de Guadalupe, quero dividir com vocês a alegria de responder sim ao chamado de Deus e ao caminho que Ele tinha pensado para mim. Ser outra pequena Maria, portadora de Cristo, junto aos nossos irmãos. E vocês jovens que estão assistindo a essa live, se sentes o chamado de Deus na tua vida, não tenhas medo de responder sim. Entrega-te a Ele e verás as maravilhas que Ele pode realizar na tua vida. Eu me chamo Maria das Dores. Atualmente eu moro aqui no Rio Grande do Sul, São Leopoldo. Eu morava em Buenos Aires, mas em 2018 eu fui transferida para aqui. Mas eu sou cearense, em realidade eu sou do Grangeiro, mas a maioria da minha família, minha mãe mora em Vazialém. Queria contar para vocês um pouco sobre o meu testemunho vocacional, assim, brevemente, que se a gente for contar tudo, são muitas coisas, assim. Deus fala muito quando a gente realmente quer descobrir a vontade dele nas nossas vidas. Então eu queria contar para vocês, o primeiro contato que eu tive com irmãs foi quando eu tinha, creio que 17 anos. Hoje em dia não, é mais fácil assim a gente ver uma irmã, tudo. Só que no meu tempo não, era muito difícil. Tinha que ir para o Juazeiro, tinha que ir para o Crato, e eu, por mais que já tivesse 17 anos, eu sempre fui assim, muito de casa, muito caseira, muito assim, como costumam dizer, na barra da saia da mãe, né? Então, quando eu tinha meus 17 anos, o padre, naquela época se fazia semana missionária, então o padre convidou uma irmã de Fortaleza, que se chama Irmã Consolação, não sei se ainda vive, mas é das Filhas da Caridade, é uma congregação fundada por São Vicente de Paulo. Então esse foi o primeiro contato que eu tive assim, pessoalmente com religiosas. Eu tive trabalhando com ela durante essa semana, passando nas casas, falando da palavra de Deus, juntamente com outros leigos. Então, nessa semana eu fui vendo assim como era
a irmã, assim, achei linda, assim, como ela falava, como ela tratava as pessoas, assim, a alegria que ela demonstrava por sua vocação, né, por Deus ter lhe escolhido. Em realidade, não somos nós que escolhemos, né? Deus é quem nos escolhe, não somos merecedores, Ele é quem nos escolhe. Então, nessa semana, conversava com ela e ela começou a perguntar sobre a minha vocação, sobre se eu já tinha me perguntado, e isso me chamou muita atenção. E desde que nessa época eu assisti uma novela, não sei se vocês que vão ver esse vídeo devem ser muito novos, não conheceram uma novela que se chamava Carinha de Anjo. Nessa novela as religiosas que tinham colégios, né, tinha as crianças, então me chamava muita atenção aquelas irmãs, tinha uma especificamente que me chamava muita atenção, assim. E também juntamente essa novela, eu gostava de ver novela, realmente eu gostava de ver novela, e também depois de conhecer essas irmãs, eu comecei a perguntar, depois de conhecer essa irmã, comecei a perguntar a Deus o que era que Ele queria da minha vida. Até então, naquela semana que eu tive com a irmã, né, naquela euforia, eu disse a ela que eu peguei o endereço dela, não tinha telefone naquele tempo, né? Então eu peguei o endereço dela, eu entrava em contato com ela através de carta, e eu disse a ela que eu ia viver com ela. Então, quando a irmã se foi, depois de umas 2 semanas, eu disse a minha mãe que eu ia morar, que eu queria ser freira, que eu queria ser freira. E minha mãe dizia, tá doida, como é que pode conhecer a irmã? Passou uma semana com a irmã e já decide ser freira, que não sei o quê. Eu só já dizia as coisas. Até que então eu pedi a meu pai, ele comprou uma passagem para eu trabalhava, né? E eu, no último momento de para a rodoviária, eu decidi que eu não iria mais, né? Mas isso ficou no meu coração, né? Eu só fiquei me fazendo essa pergunta. O que é que Deus quer da minha vida? Isso foi mexendo muito com o meu coração. E aí eu comecei a rezar mais pela minha vocação, né? Eu sabia que eu não tinha cara apesar de eu gostar de criança, eu não tinha cara de casada. Não me sentia uma mulher que tivesse um marido, tivesse meus filhos, né, e tudo. Me sentia como se fosse um bicho raro. Assim, eu disse, meu Deus, será que eu sou normal? Às vezes eu pensava, né, porque eu gostava de cuidar dos cabelos, eu botava um brilho labial, um brinquinho curto, mas nunca gostei de festa. É tanto que às vezes nas políticas, eu ia, mais uma colega minha, da Renovação Carismática, e daí, quando passava 1 hora lá, que os políticos já tinham falado, eu queria ir para casa, então eu ia para casa. Nunca dei dinheiro para ir entrar num forró, nunca. Então eu me sentia rara. Mas a partir daí, a partir desse encontro pessoalmente com essa irmã, eu comecei a perguntar a Deus o que era que Ele queria da minha vida. E nesse tempo já comecei a participar da Renovação Carismática, que foi também uma base assim, para o meu descobrimento vocacional, onde eu busquei discernir, onde eu conversava com a coordenadora naquela época sobre o que eu estava sentindo, também com o meu diretor espiritual. E então, a partir daí, eu tomei a decisão que eu tinha descoberto minha vocação. É claro, não tinha uma certeza 100%, mas eu sabia que Deus me chamava a ser religiosa. Então, em 2007, duas jovens da Renovação Carismática, quer dizer, uma não participava nesse tempo, não participava mais, mas era carismática. Então elas disseram que tinha conhecido um padre, um prato, um encontro, e que esse padre deu o número de um telefone, que lá em Lavras, de umas irmãs que estavam morando em Lavras, e vieram para lá no ano anterior, que no caso foi em 2006. Então elas perguntaram se eu queria acompanhar elas e tudo, eu fui para acompanhar, porque realmente eu tinha descoberto, mas eu tinha medo, né? Tinha medo, realmente. Então, nós fomos visitar as irmãs. E
E daí, a partir daí, eu comecei a ter as minhas dúvidas. Ela começou, que era a irmã Neiva que estava aí, né? Então ela me tirou minhas dúvidas, me perguntava tanta coisa. E aí eu comecei a visitar ela uma vez por mês. Aí depois foi passando o tempo e visitando, já estava para completar 1 ano. E eu comecei a querer decidir que realmente eu queria ser religiosa. Então, como eu disse para vocês, eu vou contar brevemente, né? Porque é uma história grande. Então, essas jovens que eu comigo decidiram que elas não foram mais. Então, eu comecei só palavras na minha vida. Então, em 2012, né? Assim, fiz minha primeira etapa da formação, que é o postulantado, que seguramente depois as irmãs irá explicar para vocês as etapas da formação. E depois, quando já estava para completar 1 ano, eu quis seguir adiante, né, que a outra etapa é o noviciado. Então eu fui para Buenos Aires, eu passei 5 anos, fiz o meu noviciado, daí fui para o Ceará, na minha paróquia em Base Alegre, para São Raimundo Donato, fiz os meus votos temporais, né, que se chama votos temporais ou voto simples, que é uma terceira etapa da formação, que se chama juniorado. E agora estou já para o próximo mês, já vou escrever para a Madre Geral para pedir uma data para fazer meus votos perpétuos. Eu costumo dizer que é o casamento com Jesus para sempre. Então, queria deixar esse breve testemunho para vocês e dizer que realmente não tenham medo. Se você sente que Jesus chama, ou melhor, volta atrás, nem vou dizer que não tenho medo, porque o medo é normal. O novo sempre dá medo, mas dê um passo. Jesus, quando Ele chama, Ele quer escutar uma resposta. Se você sente que Deus te chama a seguir mais de perto na vida religiosa, deixe tudo para seguir a Jesus. Vale a pena. Você não vai se arrepender. Não vou dizer para você que na vida religiosa é tudo flores. Não, tem os espinhos. Mas Jesus diz, aquele que me segue, pega a sua cruz e me siga. Aquele que quer seguir a mim, pega a sua cruz e me siga. Então, tenha coragem de dar o sim, de dar essa resposta de amor a Jesus. Eu quero cantar para vocês uma estrofe e um refrão de uma música que eu gosto muito, né? Que é uma música que quem canta é a Adriana. Não vou dizer que é uma música que eu conheci logo quando descobri o meu chamado. Realmente, Deus me falou muito, assim, através da música. E uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, quando eu tomei a decisão que eu ia entrar na vida religiosa, quando eu saí da capela lá do grupo de oração, e tinha um carro estacionado e tinha uma placa que dizia, você fez a escolha certa. Então essa era uma resposta que eu tinha de Deus, que realmente eu tinha que seguir, né, que tinha que dar essa resposta. E então, aqui estou, né, nas Filhas da Imaculada Conceição, com esse carisma, né, de ser outra Maria no mundo. E como eu disse para vocês, agora eu vou cantar uma música, que é uma música que tem uma letra muito bonita, para que você possa meditar, possa refletir e essa letra possa trazer dentro do seu coração. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia, antes que nasceste, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor, sigo anunciando
dia que aqui estou para partilhar com vocês um pouquinho sobre o chamado de Deus na minha vida. E para realizar esta partilha, escolhi estar aqui junto de Jesus, junto desta capela simples, humilde, porque aqui se encontra o autor de toda vocação. Aqui está o sentido, em todo caso, de todo ser religioso. Jesus, ele sendo Deus, se faz pobre todos os dias para nos enriquecer com seu amor e a sua misericórdia. E sendo Deus, por amor e misericórdia, ele se faz presente no meio de nós, através da Sagrada Eucaristia, que está dentro deste sacrário. Um espaçozinho pequeno, de madeira, mas aí se manifesta o grande mistério de amor. E nada melhor e mais justo do que escolher esse espaço e juntamente com ele fazer esta partilha para vocês da bondade e da misericórdia divina em minha vida. Então, para quem não me conhece, eu sou irmã Maria Jusivânia de Jesus, pertenço às Filhas de Maria Antila Domini e estou aqui neste momento a pedido da irmã Neiva para relatar um pouquinho sobre este chamado de amor. Como nós ouvimos na música bem no princípio, toda vocação é um dom de Deus. E através desta vocação, Deus nos presenteia também uma missão. Eu tive a graça de receber e perceber esse chamado de Deus ainda na infância. Quando eu tinha 8 anos de idade, Deus me concedeu a graça de ter uma freira como catequista, que era a irmã Cândida, onde todo realizar dessa irmã, onde todo ser, onde todo fazer as coisas desta irmã manifestava verdadeiramente esse ser de Deus. Então tudo que ela fazia, tudo que ela ensinava, tudo que ela manifestava, dali despertava em meu coração um grande desejo de ser e de pertencer inteiramente a Deus. Então eu considero na história da minha vida o meu perceber deste chamado de amor de Deus nesta idade, nesse tempo da minha catequese. E no decorrer da minha catequese, Deus foi alimentando esse desejo, esse anseio que ia sendo cada vez mais crescente na minha vida, até o dia que a irmã começou a explicar para todos os catequizandos sobre os tipos existentes de vocação. E aí foi quando ela falou para a gente da vocação religiosa, e ali eu já tinha a plena certeza, senti no meu coração que a vocação de ser religiosa era a minha vida, era o meu anseio, era o sonho de Deus para mim. E o tempo foi passando, aos 18 anos, Deus me concedeu novamente a graça, não somente de perceber de uma forma crescente, mas sobretudo, Ele foi me dando a oportunidade de concretizar essa vocação na minha vida. Foi quando apareceu a irmã Elmira, do Instituto Secular das Irmãs de Maria de Schanstatt, para buscar 5 meninas que já estavam sendo acompanhadas por ela há 2 anos.
E neste acompanhamento, ela já havia combinado com as meninas que viria aqui em Lavras para combinarem a data de ida para Santa Maria, Rio Grande do Sul, para lá essas meninas fazerem a sua formação e serem religiosas. E aí, nessa época eu trabalhava em uma loja de confecções, a loja do Lili, e a minha patroa, que é a Margarida, chegou me informando dessa novidade em nossa cidade, que ia estar ali naquela tarde uma irmã que vinha buscar 5 meninas. Então eu saí do meu trabalho e fui ao encontro dessa irmã e perguntei para ela se eu podia ir para o convento, e ela disse que se eu tivesse todos os requisitos necessários, que eu poderia sim ir. O resultado, resumidamente, porque o espaço é pouco, mas o resultado foi que ao concluir o meu ensino médio daquele mesmo ano, 2 meses depois de toda essa realidade, eu fui para o convento. E todas as meninas que estavam já sendo acompanhadas pela irmã, todas elas desistiram. E somente eu, que nem conhecia e nem sabia da existência dessa irmã e nem das irmãs de Maria, Deus escolheu a mim para ir. E lá recebi toda a formação religiosa, desde o aspirantado, como postulantado, noviciado, juniorato, e me preparei para os votos perpétuos, mas quis Deus, na sua infinita misericórdia, não realizar os votos perpétuos lá, mas em outra congregação, as Filhas de Maria, Serva dos Pequeninos, onde eu fiquei por um determinado tempo e saí para assumir essa missão aqui em Lavras, das Filhas de Maria, Antila Domini. Aqui nós trabalhamos com os mais necessitados, trabalhamos com aqueles que Jesus chama os últimos dos últimos. Então nós vamos ao encontro dos doentes, dos idosos, dos presos ou dos prisioneiros, das crianças carentes e sobretudo também daqueles irmãos e irmãs que afirmam não terem fé em Deus. E ser para estas pessoas essa presença de Maria, essa presença de Deus, não somente através de palavras, de ensinamentos com palavras, com teorias, mas sobretudo na prática, com as ações. Então, com os nossos cuidados, com o nosso acolhimento, com o nosso amor, com o nosso serviço desinteressado, nós buscamos ser essa presença de Deus, essa presença de Maria na vida desses irmãos. Hoje nós estamos de uma forma concreta dentro da missão com um projeto social que se chama Associação Lar Mãe do Belo Amor, onde nós acolhemos 67 crianças, todas elas crianças de baixa renda, mas crianças que são altamente inteligentes e que têm um enorme desejo, um enorme anseio, uma enorme sede de Deus. E nós buscamos implantar nessas crianças, implantar nos corações e em suas vidas essa realidade divina. Nós buscamos ensinar o que Jesus nos ensina através de sua palavra e através de suas ações. E, meus irmãos e minhas irmãs, quero dizer para vocês que ser de Deus vale a pena. Não é fácil a gente ser inteiramente
é pertencente a Deus. Não é fácil a gente assumir o jeito de Deus na nossa vida, porque aí fora existe um mundo muito atraente que nos impõe muitas realidades, que nos traz falsas alegrias, que nos traz falsas satisfações, mas são tudo passageiros. O que vale a pena mesmo é sermos de Deus. E, sobretudo, nós precisamos entender que assumir Deus na nossa vida, seja como cristãos ou como religiosos, eu como religiosa, você como cristão, e cada um dentro de sua vocação específica, é esse assumir Deus na nossa vida. E assumir Deus na nossa vida é fazer o que Maria Santíssima fez e faz todos os dias no decorrer da sua vida, mesmo lá junto de Deus no céu. Hoje de um jeito diferente, mas a gente precisa viver de acordo como eles desejam, assumindo a nossa cruz e renunciando a nós mesmos, como Jesus nos orienta. Então, ser religioso é assumir com convicção esse deixar, tirar do centro o nosso ego, tirar do centro o meu ego, o meu eu, e colocar no centro o próprio Deus, a serviço daqueles que nos foram confiados pelo próprio Deus. Então, esse é o verdadeiro sentido do ser religioso. Por amor a Jesus, por amor à Santíssima Trindade, através de um serviço generoso, desinteressado e prático, nós amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, renunciando sempre o nosso próprio eu, que se traduz através das nossas vontades, dos nossos prazeres, de tudo aquilo que vem satisfazer o nosso ego, para assumir no nosso ego e na nossa vida a vontade e os sonhos de Deus. Então, com essa realidade, quero dizer para vocês que se vocês sentem o anseio de ser religioso, de ser padre ou de ser uma religiosa, não tenha medo, porque aquele que te escolheu e aquele que te chama, verdadeiramente ele continuará te guiando e te cuidando. Então, a maior riqueza que nós podemos trazer dentro do nosso ser, nessa luta de ser de Deus, é essa confiança filial que nós devemos ter para com Deus, que Ele fará tudo o que nos é necessário para sermos unicamente dele e para transbordarmos também tudo aquilo que é do seu coração. Então, que nós possamos vivenciar essa realidade em nossa vida até o último respirar. E que vocês, jovens, possam buscar mesmo na sua vida refletir o que Deus deseja de você, hoje e sempre. E com Deus você possa escolher ser feliz. Porque essa sim é uma felicidade que não termina. É uma felicidade que ultrapassa barreiras, é uma felicidade que jamais, vamos dizer assim, será substituída por qualquer coisa nesta terra e desta terra. Mas é uma felicidade que em meio
mesmo às vezes ao desânimo, às vezes às dificuldades, às angústias que a vida às vezes nos impõe, nós somos capazes de ultrapassar, porque além dessas realidades, a gente tem a convicção que existe um Deus que me ama, que existe um Deus que está cuidando de mim e que existe um Deus que está me guiando em todos os momentos da minha vida e em todos os, vamos dizer assim, todos os processos que esta vida precisa passar e ultrapassar. Então, espero que essa pequena partilha possa contribuir na sua vocação, na sua vida, na sua decisão, e quero dizer que daqui da nossa casa e de onde eu estiver, sempre estarei rezando por todos os jovens para que eles escutem mais, se decidem a escutar mais a Deus e se decidem também a deixar de escutar mais o mundo e que possam verdadeiramente ter a força, a coragem e a ousadia de se decidirem verdadeiramente por Deus, porque é nele que se encontra a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade. Mesmo aqui na terra, sendo ela imperfeita, mas um dia, através da nossa vida e do nosso ser, se nós nos decidirmos todas as vezes por Deus, nos encontraremos com essa alegria e essa felicidade eterna, onde ninguém mais conseguirá deixar-nos às vezes tristes ou até mesmo desanimados, mas pelo contrário, com Deus nós teremos tudo o que nos é necessário. Então eu quero aqui agradecer a irmã Neiva, quero agradecer a vocês que tiveram a paciência de me escutar e dizer que rezo por todos e peço também que vocês rezem por mim, porque não somente por mim, mas pelas minhas filhas e por todos os religiosos e religiosas. Aqui na nossa comunidade paroquial, nós temos também as irmãs da Imaculada Conceição, que como religiosos todos precisamos de orações. Então que vocês rezem por mim e por nós, e que nós sejamos sempre esta luz, como esta vela que está aqui à frente, que nós sejamos como essa vela que se consumindo se deixa clarear a vida daqueles que andam nas trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus e com a Mãe Santíssima, Nossa Senhora. Vocês não conseguem enxergar, mas ela se encontra bem aqui, a Mãe do Belo Amor. Então que ela também os ajude. Ela que é o meu grande modelo. Eu escolhi ela e Jesus para serem os meus modelos aqui na terra, enquanto vivente nesta terra. Que vocês possam também sempre pedir a ela que ela os ajude nesta caminhada terrena, porque se ela foi capaz de ensinar Jesus, quanto mais a nós, né? Então que vocês sejam ricamente abençoados por Deus. Fiquem com Deus e a Virgem Maria, a Mãe do Belo Amor. E muito obrigada.